Olá pessoal, meu nome é Regis e agora eu vou falar sobre o Xmacro. O que é o Xmacro? Ele é um programinha escrito em C++ que ele executa ações do teclado. Ou seja, ele digita pra gente, é um robozinho que digita as coisas automaticamente. Como que ele funciona? Eu deixei o link dele aqui, vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu estou usando o Ubuntu. Eu já testei ele em Mac, ele não funciona, só funciona para Linux. No caso, eu estou usando o Ubuntu, toda a linha Debian, provavelmente ele vai funcionar. Você digita sudo apt-get install xmacro e ele já vai estar instalado para você. Então, como que funciona? Eu digito xmacro rec2, jogo essa saída para um arquivo, por exemplo, teste.txt. Aí, quando eu pressiono Enter, por enquanto ele não está gravando ainda. E aí funciona da seguinte forma: se eu começar com uma tecla, eu tenho que terminar com a mesma tecla. Aqui ele está sugerindo eu começar com a tecla Escape. Então, por exemplo, se eu pressionar o ESC, agora sim ele está gravando. Então, qualquer coisa que eu digitar no teclado, ele vai estar gravando. Por exemplo, palavra digitada no terminal. E ainda vou apertar o Enter aqui. Quando eu apertar o ESC, aí agora ele parou a gravação, ele acabou a gravação. Para eu executar esse comando que eu acabei de gravar, o nome do arquivo está aqui, teste.txt. Então eu digito xmacro play e aí "-d" eu defino a velocidade de digitação. A velocidade por default é 10. Só que se eu colocar 60, eu acho que fica bom para leitura e não fica tão rápido assim. Se eu colocar 120, ele vai ficar mais lento. Vamos deixar com 60. E aí eu coloco como entrada o arquivo que eu acabei de salvar. Ele está digitando aqui na tela. Só que o que acontece? Ele reproduziu todo esse código aqui e ele escreveu essa palavra que eu tinha digitado aqui. Então, por exemplo, se eu quiser fazer de novo, xmacro rec2, vou salvar em cima do mesmo arquivo teste. Eu vou pressionar o ESC, só que agora eu vou fazer assim: echo palavra digitada com xmacro, Enter e ESC, parou a gravação. Então meu arquivo está lá, teste, então xmacro play -d 60 teste. Olha lá, echo palavra digitada com xmacro. E aí no caso ele reproduziu o efeito do eco aqui. Só tomem cuidado porque isso aqui ele acaba sendo um pouco perigoso, porque se você digitar coisa de mais ou coisa de menos, ele vai estar digitando em qualquer lugar que ele conseguir digitar. Por exemplo, no meio do processo. Se você abrir um editor de texto ou abrir uma outra aba, ele vai continuar digitando aonde o cursor estiver dando foco. Então, essa é a ideia básica do Xmacro. E aí uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte: usando o Terminator, eu vou deixar o código na descrição do vídeo, que é o link do GitHub, que eu tenho um scriptzinho que ele faz o seguinte: source xprepare. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para você ver o código. Source xprepare, prepare. Que usando o Terminator, o que ele vai fazer? Ele vai abrir duas janelas. Daí automaticamente ele aumentou a fonte desse daqui pra mim. No caso aqui ele aumentou até demais, na verdade. Vou diminuir um pouquinho. Então o que ele fez? Ele deixou o último comando na aba de baixo. E aqui na aba de cima ele vai executar tudo que eu preciso. O que eu vou fazer aqui? Antes de mais nada, deixa eu mostrar o conteúdo desse arquivo aqui.
teste. Ele faz o seguinte, ó, keypress letra E, keyrelease E, keypress C, keypress H, keyrelease C, keypress O. Quer dizer, mas se você ficar escrevendo assim, ó, seu código vai ficar extenso, complexo, e a gente vai se perder com o tempo e não vai entender nada. Então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer da seguinte forma. Eu vou abrir o Vim e vou criar um arquivo chamado xmacrotest.sh. Você simplesmente escreve esse texto aqui. Na verdade, isso aqui é um script que eu preparei para mostrar o arquivo que eu quero executar no xmacro. Então, na verdade, não tem nem como explicar isso aqui. Você lendo o código com calma, você vai ver que eu tô usando esse script para criar um outro script e mostrar a execução dele. No caso aqui tem até uma função escrita em shell script no meio. Tem uns vídeos que eu falo aí sobre shell script, se você olhar no meu canal. E aqui ele está executando como que ele vai rodar o xmacro, com velocidade 3, velocidade 60. Os arquivos estão todos na pasta temp barra, que ele vai criar. E como que funciona esse arquivo? No caso se chama vim, que ele acabou de criar, xmacrotest. Isso. Eu faço o seguinte: echo keypress Ctrl L, que Ctrl L na verdade é o Ctrl Left, que é do lado esquerdo. Aí keypress tab, ou seja, eu estou dando um Ctrl e um tab. Isso aqui eu chamei o arquivo de alternar. Com Ctrl L seria o limpar, para limpar a tela. String I seria o edit. Então na verdade você tem que escrever tudo isso aqui que está aqui. Usando o cat eu escrevo arquivos na pasta temp, um vim.txt que vai dar uma string vim arquivo e pressionar o enter. E no final, depois que eu digitar tudo isso aqui, que você deve digitar isso daqui, eu tenho uma função que é continuar. No caso eu dependo do terminator, eu dependo de duas janelas, que é essa de cima e essa de baixo aqui. E por fim ele executa todos os xmacro play dos arquivos que eu criei. Vou sair aqui. Feito isso, aqui na aba de baixo, o que você vai fazer? Você vai digitar source. Eu vou até aumentar um pouco aqui, ó. Você vai digitar search xmacrotest. No caso aqui, esse arquivo eu estou na mesma pasta que aqui. Eu estou nas duas abas no mesmo endereço de pasta. E o foco tá vermelhinho aqui, ó, tá vermelhinho porque eu tô com foco na aba na guia de baixo, na aba de baixo. Então quando eu apertar o enter, o que esse script vai fazer? Ele vai alternar. Não foi? Por que não foi? Eu devo estar na pasta errada. Vamos ver o que aconteceu aqui. Tô no lugar certo. É porque aqui acho que eu criei a pasta teste. Deixa eu ir pra mesma pasta lá que é melhor. Só um segundo. Isso, tô nos dois na mesma pasta. Deixa eu remover aqui. É isso que acontece, às vezes tem que tomar cuidado, saber bem o que está fazendo, porque senão de repente faz alguma bobagem aqui. Bom, agora tá certo aqui. Tá certo aqui. Então search xmacrotest. Vamos ver o que ele vai fazer. Acho que ele conseguiu deletar o arquivo teste. Então pera aí, vamos fazer tudo de novo. Source xmacro example. Ele vai criar de novo para mim o xmacrotest. Por isso que eu falo que você tem que ter bem certeza, ler bem o código que você escreveu para ver se não tem nenhum erro, para não acontecer umas falhas assim e você acabar fazendo alguma coisa
até perigosa com esse script. Estou criando ele de novo aqui, vamos ver se dessa vez vai dar certo. Tá quase terminando. Ok. Então aqui embaixo ele já até adiantou para mim, digitou source x macro teste. Eu vou apertar o enter e o que ele fez? Ele deu o foco lá para cima, escreveu vim arquivo.txt e aqui vocês reparem que lá eu tinha uma função chamada continuar e eu chamei essa função continuar no meio do meu código para eu ficar com uma espécie de pausa aqui na aba de baixo. E por que isso é interessante? Eu uso muito esse Xmacro para fazer algumas palestras com live coding, tudo bem tudo bem treinado antes para nada dar errado na hora, e aí eu consigo dar essa pausa e conversar com a galera, fazer todo o comentário durante a palestra e depois dar continuidade. Então eu simplesmente pressiono Enter e daí ele continua. Estou digitando um texto usando o Xmacro, isso dentro do Vim. E agora vamos ler o arquivo para ver o que ele escreveu. Então tá aí, um script para digitar um texto dentro do Vim e no final mostrar o seu resultado na tela. É isso aí, pessoal. Valeu!